Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Ciências do Ambiente do curso de Engenharia Mecânica, nosso terceiro período. Eu sou Otávio Maioli, professor do nosso IFES Campus Aracruz. Espero que estejam todos muito bem. A aula dessa semana então, pessoal, é sobre poluição atmosférica. E nós vamos falar nessa aula, por conta dessa disciplina, como um todo, certo? A poluição atmosférica urbana, a poluição atmosférica também na estratosfera, por conta dos impactos na camada de ozônio e do incremento do efeito estufa, né? O aquecimento global. Então, vamos tratar de todos os assuntos dentro dessa aula, ok? Só para a gente se localizar, pessoal, essa aí é a nossa atmosfera, né? O compartimento que nós vamos estudar, a questão dos impactos antropogênicos, impactos do homem. E quando se fala de poluição atmosférica, olhando aí para as regiões da atmosfera, né? Nós vamos falar especificamente da troposfera e da estratosfera, né? Estratosfera apenas quando a gente falar do ozônio, e a troposfera quando a gente fala dos poluentes e o impacto direto no meio ambiente, que é onde estamos, e também na nossa saúde. Ok? É claro que quando se fala em atmosfera, a gente tem que ter essa noção. É evidente que a atmosfera no meio urbano é diferente da atmosfera no meio rural. O meio rural ele tende a ter atmosfera natural, a atmosfera mais livre dos impactos antropogênicos. Muito embora isso é uma inverdade, porque existe um impacto, mas ele é muito pequeno, ele se aproxima da atmosfera real. Já com o centro urbano, por conta dos diversos tipos de emissão que temos, os veículos, por conta dos processos de combustão, e as indústrias, temos uma outra realidade. E também a questão dos deslocamentos, né? A interferência dos deslocamentos das parcelas de ar, como os ventos, eles são diferentes por conta de toda a ocupação do solo. E também a influência do solo na atmosfera. A gente sabe que a radiação solar ela é absorvida por superfícies, e aí nós temos, por exemplo, o concreto, né, e outros materiais que presentes em um ambiente urbano, eles acabam absorvendo mais essa radiação e emitindo na radiação infravermelha, provocando um aumento da temperatura da atmosfera, e assim a temperatura também aumenta. Nós temos uma influência muito grande da ocupação do solo urbano, diferente do solo rural, que por ter mais vegetais, então equilibra, né, a variação de temperatura. Temos variação de temperatura da ordem de até 13 graus, certo? Mas normalmente varia entre 5 e 8 graus no ambiente urbano mais quente. E aí essa questão da temperatura gera chamadas ilhas de calor, que é um dos efeitos que nós temos, mas mais provocado pelo solo. Na verdade é um aquecimento maior, né? Aquilo que eu acabei de falar, um aquecimento maior da atmosfera urbana. Aí nós temos um mapinha de São Paulo que mostra aí, né, a densidade demográfica pela temperatura. A densidade demográfica acaba sendo um indicador da ocupação urbana. Então, eles se correlacionam. Quanto maior o número de população, quer dizer que tem um maior impacto do solo em termos de ocupação e maior a temperatura.
Alguns aspectos meteorológicos da camada de mistura e inversão térmica. Nós falamos então dessa relação que existe do solo, mas quando nós temos a atmosfera urbana, nós temos um maior número de fontes de materiais na atmosfera. Veja que quando existe, né, um efeito, mostrando na figura ali, que é a influência da temperatura do solo na temperatura da atmosfera. E isso acontece à medida que ela é totalmente dependente da radiação solar. Então, à medida que vai amanhecendo, a temperatura vai aumentando, a temperatura do solo, e consequentemente a temperatura do ar vai aumentando, porque uma molécula vai entrando em contato com a outra, vai aquecendo a outra e assim sucessivamente. Cria-se então, pessoal, uma situação onde a parcela de ar que é influenciada pelo solo, ela basicamente não interage com a parcela de ar acima. É como se ela confinasse ali todo o material que chega. Então, se temos, né, uma combinação do amanhecer com maior número de veículos no centro urbano, as atividades industriais mais intensas, a gente tem maior número de poluentes e ele fica confinado ali, certo? Criando essa camada de mistura que a gente não consegue, então, ter essa troca gasosa. Então ela pode variar e até, né, com o passar do tempo ela vai até uma altitude. É muito comum, para quem tem a oportunidade de olhar no horizonte em alguns momentos, principalmente em áreas planas, observar que a base das nuvens está bem retinha, bem plana, diferente da nuvem formada. Aquilo é um efeito dessa camada, não há essa troca de gases e fica visível ali porque a nuvem é um combinado de condensado de água, então você consegue observar naquela realidade ali. A inversão térmica, deixa eu ver se eu coloquei, ok. A inversão térmica, então, pessoal, ela acontece justamente nesse momento onde há um combinado das diferentes temperaturas entre a temperatura que está na camada de mistura e a temperatura que está acima. Especialmente em épocas de inverno, quando não tem a influência do solo, quer dizer que a atmosfera na parte superior está mais fria. E normalmente a atmosfera está mais fria, inclusive aqui embaixo, mas aqui embaixo ela tem influência do solo. Um solo urbano, a temperatura é muito alta, então cria-se duas parcelas de ar. O que acontece é que a atmosfera, a parcela de ar mais quente, ela se expande, as moléculas estão mais expandidas. E na parcela de ar mais fria, as moléculas estão mais próximas, porque a temperatura é menor, e temperatura mede o movimento cinético, a energia cinética das moléculas. Então, veja, em relação ao movimento de parcelas de ar, o ar tende a se deslocar de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. O ar frio é maior pressão, o ar quente é menor pressão, então existe esse deslocamento. É muito comum um deslocamento na horizontal, é isso que provoca os ventos. Porém, num ambiente urbano, ele pode acontecer em um sistema vertical. E nesse sistema vertical, veja, se a camada de mistura ela tem uma altitude dessa, uma determinada altitude, as moléculas estão mais afastadas. Quando o ar frio desce, ele empurra aquilo que é poluente para baixo e acaba confinando a camada de mistura a uma espessura menor, ou seja, ele concentra o poluente atmosférico neste momento, porque a camada de mistura passa a ser menor, então ele concentra os poluentes ali.
É a inversão térmica que causa alguns problemas na questão de saúde pública. Nós vamos ver que alguns poluentes causam problemas na saúde, principalmente em crianças e idosos. Então, em um ambiente urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum, e existem estudos em São Paulo, mais precisamente, que há um aumento da internação por problemas cardiorrespiratórios em crianças e idosos quando isso acontece, que aumentou a poluição atmosférica e, consequentemente, afetou aqueles que são mais sensíveis. Beleza. Na aula passada nós vimos essa tabela com os poluentes atmosféricos que eu apresentei na parte de poluição ambiental, né? Então, isso muito bem dito, né? A gente vai passar essa parte, né? Mas vocês, quando forem estudar, deem uma revisão. Isso foi só para lembrar dos poluentes. Agora vamos começar a falar de alguns problemas causados pela poluição atmosférica. Um deles, que é simples de compreender, e acredito que vocês já viram isso no ensino médio, é a chuva ácida. A chuva ácida nada mais é que um combinado de poluentes oxidantes como dióxido de enxofre, que é emitido a partir de sistemas de combustão que usam combustíveis fósseis pesados que têm concentração de enxofre, e também em atividades metalúrgicas, onde o mineral é um sulfeto do metal, por exemplo, sulfeto de chumbo, sulfeto de zinco. Eles são os minerais que proporcionam a formação dos metais, chumbo e zinco. Mas o processo acaba emitindo CO2, o processo de destilação ou outro processo metalúrgico, né? E aí você tem alta concentração de dióxido de enxofre. O dióxido de nitrogênio, que origina a formação do ácido nítrico, e o dióxido de enxofre origina a formação do ácido sulfúrico, o dióxido de nitrogênio ele acaba acontecendo em qualquer processo de combustão, porque o oxigênio, que é o comburente, está na atmosfera. A atmosfera tem 21% de oxigênio, 78% do ar é nitrogênio, então o sistema acaba recebendo nitrogênio junto ali. No momento da combustão, há a formação de radicais livres, então os radicais livres eles se combinam, formando os poluentes, que são ditos alguns inclusive como não intencionais, mas nós temos ali o momento da formação da combinação de radicais livres de nitrogênio e oxigênio, que formam dióxido de nitrogênio e óxido de nitrogênio, os chamados NOx, NO e NO2. O NO2, no caso, é o que proporciona a formação do ácido nítrico. Nós temos ali, pessoal, a chamada chuva ácida. Por quê? Se eu tenho ácido diluído na água que vai precipitar, ele vai acabar diminuindo o pH da água. A chuva, naturalmente, ela já é ácida. Por quê? Existe um gás natural na atmosfera, que é o CO2, emitido por vários processos, até mesmo não antropogênicos, naturais, e o CO2 na atmosfera, quando precipita a água, ela acaba tendo na sua presença ácido carbônico. Então, o CO2 aumenta a acidez da chuva. Porém, é uma acidez pequena, que gira em torno de 5,6 de pH, mas a gente pode alcançar um pH de uma chuva de 2 a 4. E a ordem de grandeza do pH é logaritmo. Então, quer dizer, se sai de 5,6 para 4,6, por exemplo, diminui o pH, quer dizer que a acidez aumentou em 10 vezes. Se sai de 5,6 e vai para 3,6, por exemplo, quer dizer que a acidez aumentou em 100 vezes. Então veja, em ambientes muito poluídos, eu tenho esse fenômeno acontecendo, principalmente em áreas industriais, por conta do ácido sulfúrico formado.
Então, essa chuva, quando precipita, ela causa problemas de imediato nas pessoas, porque elas ingerem e têm contato com um ambiente mais ácido, então vai causar alguns tipos de alergia. No momento de respiração também, causam alguns problemas respiratórios, dificuldade de respirar, enfim. Mas existem uns problemas ambientais que são mais graves, né? Nós temos a acidez de lagos e rios, por exemplo. E isso, pessoal, lembrando nas aulas de ecossistema, naquilo que nós falamos lá atrás, uma variação pequena em um parâmetro físico-químico na natureza acaba alterando a vida de um determinado ambiente. Então, vai alterar na flora, na fauna de um ambiente aquático, principalmente com espécies mais sensíveis. Espécies mais sensíveis se diminuindo, causa uma alteração total no ecossistema, como vimos nas aulas anteriores. Temos também o aumento da acidez do solo, e aí o aumento da acidez do solo acaba proporcionando a formação de íons, né? Ou seja, a gente chama isso de lixiviação, o aumento, né? A presença de ácido acaba dando a chamada desinertização, vamos dizer, né? Aquele metal que estava inerte, em estado inerte, ele acaba sendo liberado na forma de íon. Então, o alumínio, por exemplo, que é um metal que está presente no solo, mas ele está inertizado, quando aumenta a acidez, ele é liberado na forma de íon. Então, aumenta a acidez do solo, que já causa uma série de alterações, mas também aumenta a concentração de alguns metais que ficam disponíveis. Então, eles vão ficar disponíveis e vai alterar também o sistema de solo. De imediato, nas espécies vegetais, uma outra consequência é que as espécies vegetais, né, as folhas, que têm lá os seus estômatos, que são os locais de troca gasosa, eles são sensíveis, então vai causar desfolhamento das espécies arbóreas, descoloração de espécies arbóreas e vegetais, e acaba alterando a vegetação num todo. Então, são alguns, né, dos problemas que causam a chuva ácida. Tem um problema que é de ordem estrutural, falando em infraestrutura, que ambientes, por exemplo, feitos de mármore, estruturas de mármore que são carbonatos, eles acabam sofrendo um impacto muito grande, porque carbonatos se dissolvem fácil com acidez, se dissolvem bem. Então, esculturas antigas, por exemplo, monumentos ou estruturas que têm a presença de rochas carbonáceas, como mármore, dentre outros, dolomíticos ou até calcária, ela vai se deteriorar com o aumento da acidez também. Então, alguns centros urbanos na Europa, por exemplo, tiveram muitos problemas. A Itália mesmo, Roma, com suas estruturas muito antigas, sofreram muito com a deterioração causada pela chuva ácida. Falando em termos de uma curiosidade, o Brasil teve a cidade mais poluída em termos de atmosfera no mundo, foi Cubatão, nos anos 90. Cubatão chegou a registrar uma chuva ácida de aproximadamente 1,2. Então veja, era um ambiente que combinado, né, com a combinação da cidade enclausurada pelas montanhas, com dificuldade de deslocamento de ar e ventilação, e numa altitude, uma cidade alta, então a camada de mistura acaba sendo menor, porque a temperatura acaba sendo menor, chegou a esse ponto. Hoje Cubatão é um exemplo de política ambiental, mesmo assim ainda é uma cidade com muitas indústrias e enfim. Aí é só um exemplo, né, uma outra imagem, né, daquilo, dentro de tudo que eu falei
em relação à chuva ácida, mas abordamos todos os pontos. A chuva ácida ela pode ser formada, ter uma origem natural em áreas vulcânicas, quando a emissão de, de compostos atmosféricos e normalmente essas emissões vêm com uma quantidade muito grande de dióxido de enxofre. Então, quando tem uma erupção de um vulcão, certamente naquele ambiente vai cair chuva ácida muito forte. Mas é uma situação local, pontual, e enfim, não é uma situação que envolve todo o planeta. O Brasil mesmo não tem atividade vulcânica, então não é impactado por isso. Claro, é impactado de maneira constante, vamos dizer. Porque a gente tem alguns tipos de erupção que acontecem, por exemplo, no Chile, que acabam impactando de alguma forma o Brasil, mas não é nada tão intenso quanto a chuva ácida. A chuva ácida para vocês provavelmente não é novidade, mas o que a gente pode avançar nisso é que, ao contrário do que se pensa, a chuva ácida ela não é uma combinação do dióxido de enxofre que combina com a água e forma um ácido sulfúrico. Não é a combinação do NO2 que toca com a água e reage e forma ácido sulfúrico, ou que se dissolve. Não é bem assim que funciona. Na verdade, existe um mecanismo que parte de um mecanismo radicalar. Então, os poluentes na atmosfera, pessoal, eles tendem a reagir de uma maneira diferente do que normalmente se fala em termos reacionais. Principalmente quando se estuda química. As reações elas são fotoquímicas, ou seja, as moléculas elas formam radicais livres pela radiação. Então, são esses radicais livres que vão reger as reações atmosféricas. E é muito factível, porque quando as moléculas se chocam, moléculas neutras, não radicais, elas se chocam, para acontecer uma reação, eu tenho que ter vários choques, elas não reagem assim de imediato. Eu tenho que ter uma energia alta para poder minimizar e acontecer a reação. E quem proporciona isso são os radicais livres. Então, os radicais livres, quando se tocam, vão proporcionar a reação. Moléculas neutras raramente vão reagir. Então, eu não conseguiria explicar o fenômeno da chuva ácida dessa forma. NO2 ou SO2 tocando na água e formando ácido. O que acontece são reações radicalares, a formação de radicais. Nós temos algumas reações aí que acontecem na troposfera. Claro que a primeira ali eu já coloquei o ozônio e não tem nada a ver com estratosfera, isso acontece na atmosfera, na troposfera. É uma forma de mostrar que o ozônio forma um radical, que é o átomo de oxigênio ali no estado radicalar. Da mesma forma que a radiação também pode quebrar a própria molécula de O2, formando ali os átomos de oxigênio na segunda reação. A terceira reação, então, a partir da segunda reação, é o que explica muito das reações na atmosfera, pessoal, por conta dos poluentes atmosféricos, que é a formação da hidroxila, reação 3, ali, a terceira reação de cima para baixo. A água reagindo com oxigênio, formando 2 radicais hidroxila. E aí, pessoal, olha o radical hidroxila tocando o SO2, agora ele tem energia, ele quer neutralizar, ele quer perder energia, ele reage, forma um outro radical ali, o HOSO2, que por sua vez vai reagir com outro radical e vai formar o ácido sulfúrico. Por que eu coloquei essa questão, pessoal, essa explicação? Porque agora vocês vão conseguir entender muito do que acontece na atmosfera. Há muitos poluentes que estão na atmosfera, como o ozônio, falando em troposfera, ele é um poluente aqui na troposfera, é um oxidante muito forte, como já disse em outra aula passada. Ele acontece por causa de radicais que estão na atmosfera, e isso acelera a formação dessas substâncias. E a hidroxila, então, é o que rege a chuva ácida, na presença de dióxido de enxofre.
e também na presença de dióxido de nitrogênio, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar mais na frente. Tudo bem? Vamos prosseguindo então. Um outro problema que acontece na atmosfera urbana, pessoal, é o smog. O smog, o nome smog, ele vem da combinação da palavra smoke, que é fumaça em inglês, com fog, que lembra névoa, neblina. Então veja, aconteceu basicamente nos anos 50 alguns episódios muito severos de poluição atmosférica em Londres. Chegou a matar mais de 4.000 pessoas, porque Londres era uma cidade que uma situação atmosférica e de um crescimento pós-revolução industrial e muito acelerada depois da Segunda Guerra Mundial, a qualidade de vida das pessoas de certo modo foi melhorando, porém toda a estrutura que tinha dentro das casas e apartamentos, elas eram de geração de energia à base de carvão, enfim, e emitia muito poluente para a atmosfera. Em determinados episódios, então, de intensidade disso, chegou a óbito de 5.000 pessoas contabilizadas num dia, né? Perdão, em 3 dias, na sequência de 3 dias. E isso é contabilizado, né? Fora os casos não notificados. Mas, enfim, onde quero chegar? O que acontece é que a atmosfera, por conta das atividades, por exemplo, de combustão, de consumo de combustível fóssil, melhor dizendo, ela acaba emitindo os próprios compostos orgânicos voláteis, que são esses COVs. Por conta de ser um composto orgânico volátil e oxidado, ele vai para a atmosfera. Então, a combinação dessas substâncias todas na presença do óxido de nitrogênio, que é um óxido, né, como disse lá atrás, emitindo a parte do sistema de combustão com oxigênio e nitrogênio do ar, a presença do combustível fóssil. Mas o próprio O2, que está em 21% da atmosfera, combinado com a radiação solar, essa sopa de composto orgânico volátil, monóxido de nitrogênio e O2, com a radiação solar, ela vira uma bomba reativa e promove uma mistura de poluentes como produto. E essa mistura vai ter ozônio, ácido nítrico e os compostos orgânicos mais tóxicos e voláteis, como aldeídos e álcoois. Olhando para essa imagem, pessoal, agora puxa para mim aqui. Você tem então uma atmosfera que já está com uma condição de poluente, ela se torna agressivamente mais tóxica. Então veja, pessoal, o smog fotoquímico, então, por que é fotoquímico? Porque é a radiação solar que está promovendo a formação de radicais e potencializando essas reações. Que é claro que a gente existem vários estudos que destrincham todas essas reações, mas não é o nosso caso aqui. Então, o que fica para a gente é que há a formação de ozônio intenso. O ozônio, então, para a gente é um poluente secundário, ele só é formado a partir dos poluentes primários, que são emitidos diretamente, como o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, perdão, os COVs, os compostos orgânicos voláteis, são emitidos direto, reage já sai da fonte. O ozônio não, ele vai ser formado numa distância maior da fonte. Então ele é um secundário, poluente secundário. O ácido nítrico também é um poluente secundário. Os aldeídos e os álcoois orgânicos ali, então, são poluentes secundários porque vieram dessa mistura aí. Certo? Então, smog fotoquímico é isso, pessoal. O nome ele ele é remetido, né, da forma com que se explicou isso, mas a gente precisa entender que é a combinação também, né, da presença de água nesse meio e da radiação solar que vai formar
essa bomba chamada de smog fotoquímico. Ele é associado à inversão térmica, pessoal. Lembra da inversão térmica que eu contei? Então, quando você tem uma situação dessa aí, ele potencializa o smog fotoquímico, porque agora ele vai ter uma condição de reatividade muito maior, mais intensa. É imprescindível a radiação solar. Os fenômenos de smog fotoquímico, então, eles só acontecem durante o dia. À noite não tem episódio de smog fotoquímico, precisa da radiação. E isso é até uma forma do porquê que a atmosfera consegue se regenerar rápida. Imagina se não tivesse essa situação de dia e noite. A atmosfera ia acumular os poluentes, porque ia estar o tempo todo reativa. A noite vem e diminui, então, a radiação e diminui a atividade reacional da atmosfera. Então, no ambiente urbano, isso é muito bom para a qualidade do ar. Concentrações dependem da intensidade da atividade e do tipo de combustível que se utiliza. Aqui vai uma questão que é importante. Os COVs eles vão ser característicos da matriz energética utilizada em determinado local. Se a matriz energética de determinado ambiente é carvão mineral, quando das indústrias, enfim, outras atividades no centro urbano, vai intensificar muito mais aquele smog, né? E aí não vou falar até do outro smog na frente aí, mas enfim. Se eu tenho diesel, intensifica porque os COVs formados são diferentes também, então pode potencializar a formação de ozônio e ácido nítrico. Então, se a matriz energética é gás natural, vai emitir os tipos de COVs mais leves que podem reagir e formar outros tipos, né, de aldeídos, como formaldeído, que é mais tóxico do que outros aldeídos grandes. Então, às vezes se usa aquela questão do benefício de se usar o gás natural como uma matriz energética que é dita menos poluída, mas existe um efeito que vai aumentar a formação do formaldeído, o metanol, lá na hora de oxidar. O metanol também vai estar presente na atmosfera, embora em menor quantidade. Mas eu tenho uma característica na atmosfera urbana por conta da característica do combustível fóssil utilizado. E aí, se a matriz energética, por exemplo, de determinado local, ela, vamos dizer, um cenário ideal, ela é puramente energia solar. Não vai ter nada disso. E o smog industrial, pessoal? Olha, não tem a reação do smog industrial ali pelo seguinte motivo. Acontece a mesma reação do smog fotoquímico, porém agora tem a contribuição do dióxido de enxofre por conta da atividade industrial, usar combustíveis fósseis mais pesados, como carvão. O carvão é imprescindível ainda em diversos tipos de atividade industrial, com produção de ferro, produção de cimento, na indústria siderúrgica. Então, vai liberar mais enxofre e vai implicar no potencial condição de gerar a chuva ácida. Da mesma forma, pessoal, que o smog fotoquímico gera HNO3, que é o ácido nítrico, o smog industrial vai gerar mais ácido sulfúrico. Então, são situações que acabam também, né, tendo dois efeitos. O smog fotoquímico e o smog industrial também vão gerar chuva ácida quando muito intensa. Certo? Beleza, pessoal. Aí é só para mostrar um pouquinho da questão dessa matriz energética que tanto fala. E ela implica na emissão de determinados compostos na atmosfera. Vamos ver esse dado aí que mostra aí um percentual de emissão vindo do transporte público, vindo da queima de combustível, vindo de processos industriais. Então a gente observa que os compostos orgânicos voláteis eles vêm ali, né, normalmente do transporte, e dos processos industriais. Os óxidos de enxofre vêm do processo industrial
além da queima de combustível fóssil mais pesado, né? E o óxido de nitrogênio vem de transporte, porque é ali que vai ter as reações de nitrogênio do ar e oxigênio do ar, não tem muito controle na questão do comburente. Tá? Aí mais uma lista de reações importantes na atmosfera. Como eu disse, né? Vamos lá para a reação 7 logo, que ali é aquela que eu mostro ali, a formação do ácido nítrico, que vem da reação do radical hidroxila, formado lá na quebra da água, né? Fotoquimicamente. Então a hidroxila reage com o NO2, que é o poluente, formando o ácido nítrico. A reação 1 é isso que eu tanto falo, do nitrogênio e oxigênio no ambiente de combustão, formando radical livre, ele vai formar o NO. Por sua vez, o NO depois, rapidamente, com o O2, forma o NO2 nessa reação 2 aí, certo? O NO2, na presença de radiação ultravioleta A, forma o radical oxigênio. Por sua vez, esse radical oxigênio com O2 na reação 4 forma o ozônio. Então eu tenho a reação de formação do ozônio na atmosfera, ela vem a partir do NO2. E o ozônio é um composto muito tóxico, pessoal, provoca muitos problemas na saúde humana. Nós vamos ver mais para frente. O NO e o ozônio estão entrando em equilíbrio, que forma NO2 e O2, então eu tenho ali uma série de reações acontecendo. E vai prevalecendo aquela que tiver, né, no momento ali mais propícia. E as outras reações ali eu já mostrei, a reação 6 também. Tá certo? Então, vocês têm sempre uma flexibilidade de pausar, olhar a reação. Os slides vão estar lá na aula. Né? Façam as revisões depois. Usem ali os ambientes de fórum para tirar suas dúvidas. E as nossas webconferências quando for preciso. Tá certo? Joia, pessoal. Olha que interessante isso. Isso é um gráfico diário da concentração de poluentes no ambiente urbano. A variação diária da concentração de poluentes atmosféricos. Embaixo desse gráfico ali em preto, né, não falando da referência, do título gráfico, mas eu coloquei a reação de formação ali, né, a reação do smog fotoquímico. Galera, gráfico diário, 4 horas da manhã, as concentrações de poluentes começam a aumentar às 6 horas, ou de 6 às 8 aumenta muito. Aumenta hidrocarboneto, aumenta NO, NO2 e começa a aumentar o ozônio. Perdão, ainda não, o ozônio ainda não. De 6 às 8 aumenta muito pouco, mas os outros aumentam absurdamente. Né? Então veja, pessoal, os outros aumentaram tudo. O NO, o NO2, lembra da reação? O ozônio depende de quem? De NO e NO2. Quando começa a aumentar esses, a concentração de ozônio começa a aumentar lá. Depois de 8 às 10 começa a aumentar. E, por sua vez, aumentando ainda mais, até chegar meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde, são os picos de concentração de ozônio. Aquele mais escuro lá em cima são os hidrocarbonetos. Eles ficam muito altos porque eles são emitidos também pelos fluidos de combustível fóssil. E nesse gráfico aí, que é um gráfico de Los Angeles, no ano de 1960, pessoal, pra você ter ideia, hein? É só um exemplo clássico que é de toda a cidade. Só muda um pouco aí a concentração, o horário. É o horário que os veículos saem, então, para trabalhar, né? As pessoas saem com veículos para trabalhar, lógico, perdão. Então, emite muito desses poluentes aí. Depois que acaba esse processo, esses poluentes estão todos no ar, eles vão se consumindo e vai formando o ozônio. Então, eu tenho a variação diária, é isso, pessoal. Poluentes que são emitidos pelas atividades de transporte,
chega um ponto que para da emissão, eles começam a diminuir porque vão se espalhando, mas também vão formando ozônio. Então, o ozônio ele tem essa característica de ser formado depois. E no caso, por ele ser dependente da radiação solar, ele vai se intensificar também ali, né, no horário de pico do Sol. Lembrando que de noite não tem... De noite, pessoal, não tem a luz, então não tem reação fotoquímica. Os poluentes são emitidos, por exemplo, de fábricas, né, por todas as atividades que acontecem à noite, menor quantidade, obviamente, mas eles são emitidos. Mas não tem geração de ozônio, porque para gerar ozônio precisa de radiação solar. Então o ozônio à noite é muito pequenininho, traço a concentração dele. Tá? Excelente, pessoal. Falando do ozônio, então ele é um poluente assim, né, que acaba tendo essa importância pela toxicidade dele. E eu estou mostrando os gráficos dos Estados Unidos aí que mostram, né, que o ozônio acaba sendo um indicador da poluição do ar. Se tem ozônio é porque tem outros poluentes. E aí nós temos ali o gráfico do sul, no Nordeste, né, da América do Norte, mostrando ali a grande quantidade de ozônio. Nós estamos falando de um ozônio, pessoal, em ppb, e é sabido que concentrações acima de 80 ppb por 8 horas medido causam problemas na saúde humana. Agora eu estou falando aqui de um mapa urbano, um mapa de um país. Olha as concentrações ali, em determinados momentos ela chega na média, as médias de ozônio ali chegam a mais de 100 ppb. Então isso orienta as políticas públicas em um país. Os dados de poluição atmosférica mostram que é inviável construir indústrias, instalações industriais e, obviamente, vai precisar de controle de poluição atmosférica, que vai ser o motivo da nossa próxima aula. Eu vou trazer essa próxima aula para mostrar para vocês na engenharia mecânica, principalmente uma aplicação de como que vocês vão poder atuar eventualmente ou mandatoriamente no controle de poluentes de atividades em indústria. Aí é só um gráfico da relação de COV-NO, que está NO2, como está em NOx aí, que é o NO e NO2, e as concentrações de ozônio. Então elas são dependentes, pessoal, e é como que se dá a relação entre eles. Quando eu tenho as curvas de ozônio ali, né? Eu tenho a curva de 80 ppb, eu tenho a curva a escura, eu tenho a curva de 160 ppb e eu tenho a curva de 240 ppb de ozônio. E aí você tem que essas curvas elas se limitam, né, acima, por conta da concentração de NOx, a formação vai diminuindo, né, intensifica-se. Não intensifica-se muito a concentração de ozônio porque se limita à concentração de COV, que está no eixo X, e por sua vez no eixo X ali nós temos as curvas que, caminhando pelo eixo X, elas se limitam pela concentração de NO2, ou seja, aumenta-se a concentração de COV, composto orgânico volátil, mas não altera a concentração do ozônio. Ela depende uma da outra, da relação entre elas. Ok? Ótimo, a gente vai fazer várias reflexões lá na frente, quando falarmos de equipamento de controle de poluentes, mas o que a gente pode observar, por exemplo, aqui, que a adoção de certos catalisadores acabam sendo uma medida muito relevante para conter a produção tanto de poluentes atmosféricos, outros poluentes, quanto de ozônio, tá? Porque vai limitar ali as curvas de NOx e também de COV, ok? Excelente, pessoal, vamos tocando. Uma tabela falando de tamanho de partícula, que é muito importante, e tamanho de partícula a gente vai usar muito lá na parte
de equipamento de controle e medidas de controle. Isso é para dar uma noção também, pessoal, que tamanho de partícula também infere aí na questão, né, do que se adota para controlar determinados poluentes. Lá em cima, e esse gráfico mostra que à esquerda de vocês eu tenho um menor diâmetro de partícula e à esquerda eu tenho maior tamanho de partícula, diâmetro de partícula, e à esquerda partículas mais grossas, né? Maior tamanho de partícula, e à direita menor tamanho de partícula, partículas mais finas. Desculpe a confusão, é porque o gráfico, na verdade, ele é um pouco diferente do padrão, né? Então, direita menor diâmetro, esquerda maior diâmetro. Então, veja, pessoal, lá em cima, na barra de cima, nós temos chuva, névoa, neblina, nuvens e smog. O smog, pessoal, então, ele é formado por partículas, moléculas, né, combinadas. Então, o tamanho dela é muito pequeno, tamanho molecular. A poeira de carvão, fumaça de cigarro, que é menor, né? A fumaça de cigarro é uma cinza mais suspensa, poeira atmosférica, são poeiras que estão fora praticamente da troposfera. Poeiras de fundição, que são poeiras, né, que são chamadas de materiais particulados, suspensão, que são mais pesados, né? Que se precipitam, spray agrícola, fumaça de óleo. E lá embaixo nós temos pólens, bactérias e vírus, né? Os vírus menores. Essa discussão é muito importante, pessoal, principalmente nessa época de pandemia do Covid-19, que mostra isso. As partículas menores, elas acabam tendo um impacto maior, porque é mais difícil de controlar, elas avançam mais, elas têm uma capacidade de percorrer maiores distâncias, né, sem precipitar. É por isso que os vírus, né, e o vírus, essa pandemia que nós estamos passando, uma pandemia viral, ela é séria, porque é difícil de controlar, né? Não é como uma bactéria. A bactéria, né, apesar do tamanho basicamente ali próximo, mas o próximo na tabela não quer dizer que é o próximo, porque você pode ter ali bactérias que, por exemplo, estão no valor de 1 nanômetro, né? E, micrômetro. E você ter vírus com 10 a menos 2 micrômetros ou com nanômetros, né? Pouco mais de nanômetros, mas falando em termos de tamanho, eles são até 100 vezes maior, né? As bactérias e os vírus 100 vezes a 200 vezes menores, a 1000 vezes menores. Então, eu tenho a condição de maior difusão. E quando a gente fala do smog, voltando para a poluição atmosférica, também o smog vai causar um problema mais difícil de controle. Ok? Os impactos na saúde, pessoal. Os principais poluentes urbanos que impactam diretamente a saúde humana são o ozônio, NO2, NO2 e os materiais particulados, porque eles são, inclusive, os gases mais comuns e mais emitidos, né? Exceto o ozônio, que vai ser emitido secundariamente, mas eles são os mais estudados, que têm concentrações mais altas e impactam mesmo. Então, nessa tabelinha aí que eu estou ampliando para vocês aqui na apresentação, nós temos os materiais particulados, né? São partículas finas, sólidas, líquidas, as fontes na queima de combustão, de combustível fóssil, queima de biomassa vegetal, enfim, tudo que queima de biomassa emite essas partículas. Nós temos o ozônio, que é um combustível, um componente poluente secundário, né, que também, até na própria agricultura, ele é emitido por conta de outros poluentes que são emitidos da agricultura, mas enfim, nós estamos falando de ambiente urbano. O dióxido de nitrogênio, então, como eu disse, né, ele é emitido de vários tipos de fontes ali, e o dióxido de enxofre também, principalmente de fontes de queima de combustível fóssil pesado.
Falando em saúde humana, pessoal, olha só. Ali nós temos as cores correspondentes, né? O ozônio em vermelho, material particulado em azul, NO2 em verde e SO2 em amarelo. Então nós temos ali, ó, o material particulado e o SO2, né? Assim, impactam a saúde humana com dor de cabeça, ansiedade, impacto no sistema neural, nervoso central, perdão. Todos os seus poluentes impactam a boca e o nariz, causam irritações, né, diversas e problemas respiratórios. Nós temos aí todos eles, né, a exceção do NO2, provocam problemas no sistema respiratório, no coração, problemas cardiorrespiratórios. E apesar do NO2 não estar aí, mas ele provoca também, né? Mas os três são mais importantes. E a gente não pode esquecer do efeito cinético. O que é efeito cinético, pessoal? Os poluentes não estão separados no ar, né? Não é que uma hora vem uma concentração de NO2, uma hora ozônio, não é isso, vem tudo junto. Então, além de todos os outros, né, que nós temos ali. O NO2 causa problemas na barriga, no baço, no sangue, altera ali, né, o NO, e o aparelho reprodutor, né, nós temos aí problemas causados por material particulado. A gente não pode esquecer que também existem outros tipos de poluentes atmosféricos, que são os metais, né, e outros poluentes que causam problemas até mais sérios, como o monóxido de carbono, que tem sido menor hoje em dia por diversos usos de catalisadores, mas o monóxido de carbono é um poluente muito, digamos assim, o índice de letalidade dele é muito grande, mas é pontual. E, obviamente, a presença de monóxido de carbono na atmosfera causa também problemas de saúde, vamos dizer, mais crônicos, né? E agudos. Crônicos é aquele mais prolongado e agudo é aquele pontual. Então, o monóxido de carbono ele tem a capacidade de deslocar o oxigênio preso na hemoglobina, uma ligação até 10.000 vezes mais estável. Então, ele remove o oxigênio da hemoglobina, né? Causa um problema respiratório, porque é como se fosse perder oxigênio do sangue. O cianeto é capaz de fazer a ligação ainda mais forte, né? É por isso que cianeto acaba sendo um gás aí, muito tóxico, desloca muito mais ali o cianeto na presença do ferro da hemoglobina, então que chega a óbito, assim como o monóxido, né? Enfim, mas no ar acaba também contribuindo para todos os problemas respiratórios ali, ok? Beleza, pessoal. Isso é só para mostrar para vocês que até a pandemia do Covid-19 tem alterado a qualidade do ar dos centros urbanos. Isso tem sido motivo de muitos estudos na área da química das ciências ambientais. Eu estou mostrando para vocês um gráfico do Rio de Janeiro, das emissões de NOx e NO2, né? E veja que em 2019, um período de 20 de março a 8 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, né, nos centros urbanos, a concentração de NO2 foi drasticamente reduzida para o mesmo período de 20 de março a 8 de abril de 2020. 2019 está em cima, 2020 está embaixo, certo? Porque é óbvio, pessoal, diminuiu a circulação de pessoas, diminuiu o número de meios de transporte, de unidades de transporte, diminuiu o uso de combustível fóssil, diminuiu um pouco das atividades industriais também. Então, melhorou a qualidade do ar. Não quer dizer que essa crise causada pela pandemia do Covid-19 tenha melhorado o meio ambiente, pessoal. Cuidado com isso. Tenho escutado muitas pessoas falar que tem sido bom para o meio ambiente, tem sido bom para a qualidade do ar.
Mas não tem sido bom, por exemplo, a gestão de resíduos, tem gerado mais resíduo, tem diminuído os processos de reciclagem por conta dos contatos de materiais, então tem sido intensificado o destino disso para aterros, enfim. Então, nós temos a geração de muitos descartáveis também, por conta dos novos hábitos que estão vindo aí com o vírus, né? Então, em termos de qualidade de ar, sim, melhorou muito e tem melhorado nos centros urbanos. Isso diminui o número de internação também por problemas respiratórios, enfim, né? Mas, lembrando que em termos de qualidade ambiental, não tem sido assim. Beleza, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em duas, né? Já estão dando 55 minutos, então nós vamos ter essa parte da aula e depois a próxima falando de camada de ozônio e efeito estufa, ok? Valeu, pessoal, vamos lá para a próxima aula.